O angioedema, pessoal, olha para vocês verem como é completo esse artigo. Ele vai desde a parte de infecções até a parte imunológica. É importante que vocês tenham e destrinchem esse artigo. Aqui eu estou passando o resumo do resumo do resumo. É importante que vocês estejam por dentro disso. É importante mesmo. Então, aqui, nós temos, a minha seta vocês vão acompanhar a minha seta. O angioedema, ela é uma resposta imune mediada por IgE, que é uma resposta de reação de hipersensibilidade tipo 1. Não é hipersensibilidade tipo 4, é tipo 1, que ocorre após uma exposição inicial ou repetida. O IgE estimula o edema, os mastócitos, para degranular, liberando protease, heparina, histamina, citocina, prostaglandinas, leucotrienos e fator de ativação plaquetária, que resulta em edema, eritema, dor, coceira e características de uma resposta alérgica. Então, quando o seu paciente ele tem um angioedema, vocês vão ver que é um edema mediado por anticorpos. Então, é como se fosse aquela reação, é uma reação alérgica, porque é uma reação de hipersensibilidade do tipo 1, e pode ser no primeiro contato ou no consultório. Por exemplo, pode ser a primeira sessão desse paciente. Isso pode acontecer, certo? A reação ela pode ser localizada ou acometer toda a face. Isso vai acontecer por conta dos mastócitos, que vai ter a degranulação. E vai ocorrer, além de edema, dor, prurida e eritema. Nós precisamos saber diferenciar. E o artigo nos fala que, caso o paciente tenha o angioedema, nós podemos tratar com antihistamínico por 3 dias, por exemplo, o Allegra, o fexofenadina, 180 miligramas. Se não responder, nós podemos entrar com prednisona. E caso o edema seja exuberante e rápido, adrenalina subcutânea pelo risco de obstrução da via aérea. Tomem cuidado, angioedema é muito sério e isso pode acontecer, na verdade, acontece de forma imediata, por ser uma reação de hipersensibilidade do tipo 1. O angioedema, apesar de poder acontecer imediatamente, ele pode se tornar algo crônico, que pode durar por mais de 6 semanas. Caso ele torne algo crônico, ele já vai ser uma reação de hipersensibilidade do tipo 4. Se isso acontecer, a autora nos diz que, se for ácido hialurônico, nós podemos entrar com a hialuronidase seriada, várias sessões, apesar de que, no Brasil, o uso off-label está negado, mas nós sabemos que, diante de uma complicação de vida de um paciente, nós não vamos deixar de usar a hialuronidase. Nós não estamos aqui para falar mal de ninguém, mas nós temos que ser honestos. Então, aqui no Brasil ainda não está liberado o off-label, mas nós temos que usar várias sessões seriadas, sim, caso o paciente esteja num comportamento e numa situação de evento adverso como esse. E se não for a hialuronidase, o artigo nos fala que entra com corticoide oral de longa prescrição e retirada do material. Ok? Qualquer dúvida? Eu estou aqui olhando para baixo porque eu fiz um resumo para vocês. Então, eu estou passando tudo que esse artigo me traz. Coloca aqui para mim. E eu peço para vocês, aproveitando essa deixa, que é importante que vocês curtam esse vídeo. Se vocês puderem curtir agora, nesse momento, porque é uma forma de patrocinar esse vídeo para que outras pessoas vejam. Então, basta você curtir. Se você puder também se inscrever no meu canal, eu vou ficar muito feliz, porque também é uma forma de vocês... como é que fala? De vocês agradecerem. Obrigada, viu, gente? Então, vamos lá para o próximo slide. A reação de hipersensibilidade tardia já é um edema não relacionado com anticorpos, diferente do angioedema que nós falamos. Eles são mediados por linfócitos T e não
por anticorpos. Então, são caracterizados por edema, induração, eritema, ocorre de um dia a várias semanas após o preenchimento e persistem por vários meses. A reação de hipersensibilidade tardia não responde a anti-histamínico, não responde a antialérgicos. O que esse artigo nos fala? Que nesses casos, o material deve ser removido imediatamente, porque sempre vai ter o quê? Recidivas de hipersensibilidade. E se for outro produto, a não ser o ácido hialurônico, a autora nos diz para utilizar esteroides, laser, extrusão, ou até a excisão. Mas o edema não relacionado a anticorpos não responde a antialérgicos, a antihistamínicos, ok?